episódios da continuidade de conteúdo do 8º ano. E a matéria é África, aspectos físicos e hidrografia. Bom, como a gente já tinha visto, a questão de hidrográfica da África não é das mais favoráveis, até porque o clima de algumas partes importantes da África não é exatamente um clima favorável a rios muito extensos. Você tem rios extensos, mas você não tem muitos rios perenes, então você tem um problema aí de escassez. A gente pode destacar alguns rios como sendo mais importantes. O Rio Nilo, por exemplo, é tradicionalmente um rio conhecido como sendo um rio importante, ele é um dos mais extensos do mundo, ele vai nascer numa área equatorial, isso é uma informação importante. Quando o rio nasce numa área que tem um regime de chuvas constante, como é uma área equatorial, que é o caso do Rio Nilo, ele vai manter um volume suficiente para atravessar o deserto, né, uma região desértica. A gente vê isso no caso do Brasil, o Rio São Francisco. Por que se fala em transposição do Rio São Francisco? Porque o Rio São Francisco ele é um rio que atravessa uma área semiárida, né, que é o semiárido na Caatinga brasileira, mas ele nasce em Minas. Então ele vai nascer numa região que tem um fluxo constante de chuvas, um índice pluviométrico, ou seja, um índice de chuvas constantes. Então isso vai fazer com que você tenha um rio que se mantenha. Isso vai explicar, por exemplo, quando a gente vai ver a densidade demográfica da África, a região ela vai seguindo ali o caminho do rio, porque é justamente aonde eu tenho água, se mantém durante o ano todo. Então as pessoas vão se localizar próximos àquela questão. Ele tem uma importância histórica, os primeiros povos, a civilização egípcia, eles vão se desenvolver no Rio Nilo, ele é importante por causa disso, ele vai desembocar no mar Mediterrâneo e sua foz é um imenso delta com grande proveito para a atividade agrícola. Aliás, rios geralmente são importantes para a atividade agrícola. O Rio Nilo ele vai abastecer, a própria civilização egípcia vai ficar ao entorno do rio, porque quando você tem um período de cheias, ele traz nutrientes para a terra, então no período de vazantes aquela terra vai ser cultivada e aí ela repousa durante o período de cheias. Essa mudança que vai fazer com que eu tenha ali o cultivo dessa região, então isso vai desenvolver, ele é histórico, inclusive consta na Bíblia, né? Ele tem todo um valor histórico e cultural para o Egito, né? E é um dos rios mais importantes da África. A gente tem o Congo, que é um rio também muito importante, é um rio numa zona equatorial, ele tem um dos mais elevados potenciais hídricos do mundo. Mas no caso, o Congo está numa área mais úmida, diferente do Rio Nilo, que atravessa uma área mais seca. Então, a gente não vai ver, por exemplo, a questão da densidade demográfica como a gente vê no Congo, né? Isso é experienciado. Mas a gente vê aqui alguns rios que são importantes para a região. Tá? Aqui a gente vê o Rio Nilo, a gente vê, inclusive, que boa parte da acumulação é essa, depois você tem Cairo, né? Você vê que é a principal cidade, né? E ela fica ali bem próxima ao rio, então isso é um processo que vai seguir a lógica do rio, inclusive a própria acumulação se dá nesse sentido. Aqui o canal de Suez, que a gente viu, que faz a divisão do Oriente Médio para a África, né? E aí é importante porque ele vai ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, então ele é importante também para esse processo, tá? Então o Egito vai se desenvolver por causa disso. Aqui a Península do Sinai, que tem uma posição estratégica, inclusive, foi alvo de disputas entre Israel e o Egito durante alguns conflitos após a formação do Estado de Israel. Então, a gente tem a bacia do Rio Congo, que é uma bacia importante, também se desenvolveu, uma grande intensidade de atividade de mineração, e a gente tem destaque para o petróleo, manganês e diamante e cobalto. O diamante a gente sempre destaca, né? O petróleo sim também, claro, mas a gente sempre destaca o diamante, a gente já falou disso, porque o diamante ele acaba sendo muito ligado a questões de disputas políticas e disputas étnicas que vão utilizar a exploração de diamantes. Hoje em dia, a comunidade internacional começa a se preocupar muito com os diamantes, que são frutos, né, que são extraídos no meio de disputas e brigas étnicas, inclusive eles são catalogados como diamantes de sangue. Muitas lojas importantes de joalherias hoje em dia no mundo vêm com selo dizendo que aquele diamante não é um diamante de sangue, então não é um diamante fruto do conflito do Oriente, nessa região da África. Inclusive tem um filme que ficou famoso, é um filme chamado Diamantes de Sangue, que vai mostrar a gravidade desse conflito. A região, como a gente vai ver mais pra frente, tem um quadro social humano bastante deteriorado, e essa existência de produtos, né, para extração mineral só pioram essa condição.
tá? Também estão muito ligados ao período de formação, que permite que você tenha a existência desse tipo de benefício. Os rios e lagos africanos têm grande importância para a população, para o fornecimento de energia elétrica, irrigação e como via de locomoção. Isso é a base de rios de grande porte, né? Quando você tem rios, você pode utilizar isso para essa função. Não é diferente na África. E ela vai apresentar um grande conjunto de lagos, mas a gente vai ver quando for ver clima que essa distribuição hidrográfica não é muito bem distribuída ao longo do continente, porque o clima também não é tão distribuído dessa forma. Tá? Aqui a gente vê aqui os maiores rios da África, então como a gente pode ver, a distribuição não é muito bem feita. Aqui essa região que a gente vê sem rios, exceto pelo Nilo, a região que a gente tem como Saara, o maior deserto do mundo. Aqui a gente tem alguns rios que vão desaguar, que foram muito utilizados, inclusive, pelos colonizadores para adentrar no continente africano, que era um continente difícil. Aqui a gente tem o Congo, também é um rio que é importante para transporte, porque ele vai fazer isso. E essa região que a gente vê aqui também, com vazio de rios e de lagos, é um outro deserto, que é o Kalahari. Então a gente pode ver aqui que mesmo pela distribuição de rios, a gente consegue entender bastante da dinâmica de rios e lagos, entender também bastante da dinâmica climática dessa região. Como a gente pode ver, o Nilo ele nasce numa região equatorial, que é aqui, e ele vai avançando para uma região mais tropical com um deserto do Saara, mas ele consegue atravessar e chegar aqui na Foz, e aí ter essa função que a gente já viu. Tá? Então esse aqui é um quadro um pouco mais afastado do modelo que a gente já tinha visto. Esse é o panorama geral da hidrografia da África. Por causa das suas condições climáticas, os rios que se localizam próximos de regiões mais secas são muito importantes, e a gente vê aí bastante processo de dinamismo e constituição desse tipo de organização climática e hidrográfica no continente africano. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!